ele sempre exalta as minhas qualidades. Então, assim, ele faz com que eu me enxergue, sabe? Ele faz com que eu fale, nossa, existe uma pessoa aqui. Os meus pais, eles são casados há 31 anos, vai fazer 32 anos esse ano. E assim, desde quando eu era pequena, eu via uma relação de companheirismo, de amor. Eu tenho dois irmãos, né? Então somos em três, eu sou a mais nova. Então, assim, a minha família sempre foi muito unida. A família que eu falo, assim, os meus irmãos, meu pai e minha mãe. A gente sempre foi muito unido, né? Então, desde pequena eu sempre tive como referência o meu pai, né? O homem, assim, o meu pai. Porque normalmente a menina, ela, pelo menos assim, na psicologia a gente fala, né, que o Freud, ele explica essa relação de amor, né, entre o pai e a filha, entre o filho e a mãe. E assim, eu sempre tive uma relação muito apegada com meu pai, assim, né? Ele sempre foi o meu porto seguro, a minha mãe sempre foi minha melhor amiga. Então, eu sempre tive uma relação muito saudável, graças a Deus. A minha mãe é, sempre me ensinou o que eu deveria receber e o que eu deveria aceitar e o que eu não deveria aceitar, né? Que no caso seria falta de respeito, falta de empatia, agressividade, né? Então, assim, eu sabia, né, o que que eu queria para mim. Então, assim, a minha infância foi muito boa, eu cresci tendo, assim, muitas coisas, eles sempre trabalharam muito, né, eles trabalham até hoje, eles acordam 4 horas da manhã e vão dormir 11 horas da noite, né, então, assim, eles sempre ralaram muito para dar tudo do bom e do melhor, tanto para mim quanto para os meus irmãos. Então, assim, eu sempre vi essa rotina junto desse relacionamento. Porque não é fácil, né? A gente sabe que não é fácil você conciliar uma rotina com três filhos, trabalho, ter que sustentar três filhos, ainda mais assim, nessa inflação que, né, subiu demais, e ainda assim ter um momento de casal, né? Ter a relação de casal. Então, assim, eu sempre fui vendo muito isso, né? Claro que ninguém é perfeito, tem as suas discussões, tem as suas particularidades, mas sempre foi um exemplo muito, muito, muito bom para mim, sabe? De pessoa, de ser humano, sabe? De um ser humano bom que ajuda as pessoas, tanto meu pai quanto minha mãe, quanto em questão de relacionamento. E assim, a gente vê cada coisa que é muito complicado, porque para mim, igual você falou no início, para mim, o que você vive na infância reflete 90% do que você vai viver quando você é adulto, sabe? Inclusive, eu estava pensando sobre isso ontem à noite, porque assim, todas as decisões tomadas, elas mudam o percurso de algo. Então, assim, se a minha mãe, ela decide, por exemplo, deixar de dar atenção para mim, sabe? Me deixar assim para o mundo educar, né? Que acontece muito isso. Muito, muito provavelmente, com certeza, quando eu for adulta, isso eu vou ter uma personalidade diferente, sabe? Eu sinto que se eu não tivesse tido a educação que eu tive, a relação de amor entre eu e meus pais, né? Então, assim, eu sempre fui acostumada a falar te amo. Tem pessoas que eu conheço que não têm esse costume, né? Então, assim, eu e minha mãe tá sempre te amo, te amo, te amo. Eu e meu pai me manda mensagem: oi, filha, tudo bem? Eu, tudo bem, te amo, ele te amo. Aí fica nisso, assim, sabe? Então, assim, eu sempre tive essa relação. E eu, de verdade, eu gostaria muito que todas as pessoas pudessem, sabe? Ter isso e ter um companheirismo, ter pais realmente bons, né? Na pandemia, eu tava com 16, na verdade, eu comecei a pandemia, eu estava com 16, e aí, assim, era o meu segundo ano do ensino médio. O meu primeiro ano do ensino médio foi perfeito, assim, perfeito em partes, né? Porque eu vou falar mais pra frente, mas foi o meu primeiro relacionamento no meu primeiro ano do ensino médio. Mas, assim, tirando essa questão, foi muito legal, porque a escola que eu estudei é o ensino técnico, né? A ETEC. E, assim, eu tinha muitos amigos, a minha melhor amiga estudou comigo, a gente, na verdade, a gente estudou juntas até na faculdade, mas a gente
assim, eu tinha uma relação boa com todo mundo, com os professores, principalmente, os professores sempre gostaram muito de mim, eu gostava deles, eu gostava da escola. Então, assim, foi muito bom. A gente fazia viagens, a gente viajou para São Paulo, foi no aquário. Foi super legal, assim, foi um ensino médio muito legal. Não era, tipo, aquele negócio, ah, não quero ir para a escola. Eu queria ir para a escola, eu ficava das 7h30 às 3 horas da tarde na escola. Então, eu amava, eu gostava e eu sempre gostei, assim, no ensino médio, porque antes eu não gostava. Porque eu estava numa escola que não era tão legal para mim, eu sofria bullying, enfim. Mas até assim, quando começou o ensino médio, eu comecei a amadurecer, também tive. Eu falo assim que a escola me ajudou demais, sabe? Me ajudou a amadurecer como pessoa e também no aprendizado. E aí, no segundo ano, começou o ano, tava assim, nossa, super legal, esse ano vai ser legal, a gente tem viagem marcada para São Paulo, aí em março, um dia depois do meu aniversário, pandemia. E aí foi aquele negócio, né, que a gente teve que se acostumar, e assim, foi muito complicado, porque o medo, eu tenho ansiedade, né, então assim, o medo da minha família pegar, o medo de alguém ficar hospitalizado, sabe, graças a Deus, na minha família ninguém ficou hospitalizado, se a gente pegou, os sintomas foram fracos, então assim, mas foi difícil, porque começaram as aulas online, aí eu acabei desanimando um pouco, então assim, foi isso, só que aí, assim que acabou a pandemia, eu peguei, assim, na minha cabeça de adolescente, eu pensei assim, nossa, agora chegou a hora, agora vamos, né, ser adolescente. Então aí eu comecei a sair muito, eu e minha amiga, a gente, assim, eu e minhas amigas, a gente saía, tipo, umas 9 da noite da sexta-feira e voltava 8 da manhã do sábado. Né? Então a gente, tipo assim, madrugava na rua, aqui é cidade pequena, né? Uma cidade super tranquila. Então, assim, a gente madrugava na rua, ia na padaria, aí meu pai e minha mãe iam pro restaurante, que eles têm um restaurante, eles iam trabalhar, já me buscavam, levavam em casa e pronto, sabe? Então, assim, como eu falei, a minha relação com eles é muito boa, então eles sempre foram muito liberais, né? Então, assim, eu sempre falo para todo mundo, hoje eu não bebo, eu não gosto de bebida, eu não fumo, então, assim, é uma coisa que eu sinto que eu consigo provar para as pessoas como a educação positiva é importante nessa questão, porque assim, os meus pais sempre deixaram assim para mim. Você pode fumar se você quiser, você pode beber se você quiser, só que você sabe as consequências. Então eles explicavam para mim os riscos, eles explicavam as consequências. O meu avô foi alcoólatra, então assim, a minha mãe apanhava muito, então eu sei de tudo que aconteceu. Eu já perdi amigos em acidentes envolvendo motoristas bêbados. Então, tudo além disso, eu sei da questão química também que as drogas causam. Então, assim, eles sempre expuseram isso para mim, para que eu entendesse e para que eu mesma não quisesse, né? Tipo assim, não ser uma coisa que eles, ó, você não vai querer. Porque tudo que é proibido é mais gostoso, né? A gente fala assim, porque é realmente para adolescente, principalmente. Então, como eles sempre deixaram isso claro para mim, eu sempre tive em mente que eu não gosto. E aí, quando eu experimentei, eu fiquei tipo, nossa, é sério que as pessoas gostam assim? Tipo, álcool, por exemplo. Minha mãe adora beber as bebidas dela, tipo drink, assim. Ela gosta de um drink que chama Margarita. E assim, tudo bem, mas um golinho eu já fico assim, meu Deus, como que a pessoa gosta disso, sabe? Mas assim, é o meu gosto. E eu sei que, como na época eu era adolescente, eu sinto que isso influencia muito nas decisões, né? Principalmente o álcool. O adolescente ele não tá com o córtex pré-frontal desenvolvido ainda, né? Então, assim, tem muitas decisões que às vezes bêbado não consegue tomar direito. E assim, deixa o adolescente vulnerável, né? Principalmente mulher. Então, eu sinto que, assim, eu tive uma adolescência muito boa também, né? Sempre conversando com a minha mãe, sempre contando tudo pra ela, sempre. Qualquer namoradinho que eu arrumo, namoradinho não, mas assim, ficante que eu tinha, eu apresentava pra ela. Então, sabe, sempre tive essa liberdade de poder fazer o que eu queria e ter discernimento, né? Do que eu deveria e do que eu não deveria. Então é isso, assim, a minha adolescência foi tranquila, eu consegui formar no ensino médio, graças a Deus,
depois que acabou a pandemia, a gente voltou para a escola, e aí nisso foi super legal, assim, o reencontro, nossa, foi super gostoso. Eu falo que, assim, eu perdi uma parte muito importante da minha vida, né? Hoje eu sinto, assim, nossa, um baque, assim, de, meu Deus, sentir, tipo, sempre que eu vejo, tipo, um adolescente que tá indo pro ensino médio, eu falo, nossa, aproveita, porque eu não tive essa oportunidade e eu sinto que fez falta, sabe? Ele estudava no terceiro ano do ensino médio e eu estava no primeiro ano. Só que até então, para mim, a idade não fazia tanta diferença. Na verdade, assim, na época não fazia tanta diferença porque eu sabia da minha maturidade, né? E eu sei que mulheres, consequentemente, são mais maduras, né? Porque, assim, a gente cresce com uma carga muito grande, a gente já cresce em um mundo machista, né? Então, assim, a gente tem que ter uma maturidade maior, as nossas mães nos ensinam a ter uma maturidade maior, né, uma responsabilidade maior. Então, assim, a gente se conheceu, acho que no comecinho do ano, bem no começo, quando eu entrei, e aí a gente foi conversando. Na época ele era bem assim, molecão, crianção, sabe? Hoje em dia que eu enxergo isso, né? Na época eu não enxergava. E aí, assim, a gente começou a conversar, e a gente saía, tipo, junto com os amigos, a gente ficava perto um do outro. Ele gostava de jogos, das mesmas coisas que eu também gostava. E aí a gente começou a conversar, e aí, tipo assim, não teve um pedido de namoro, mas acho que é bem comum, assim, sabe? Não teve pedido de namoro, só que a gente começou a namorar. E aí eu apresentei ele para os meus pais, né? Os meus pais gostaram dele. Ele me apresentou para a família dele, só que até então a família dele não gostou muito de mim, pelo que eu percebi. E assim, na verdade, pelo que eu percebi, realmente eles não foram com a minha cara, sabe? E assim, foi bem, na época foi meio complicado, porque tipo, eu queria ser aceita, né, pela família dele. Eu não tinha tido uma sogra ainda para entender como que era a relação, sabe? Então, foi bem conturbada, assim, a relação com a família dele. Tinham alguns momentos que, às vezes, eu chegava lá na casa dele e o irmão dele ele tinha, acho que 5 irmãos, 4 irmãos. Eram 2 mulheres e 2 homens. 2 mulheres e 2 homens. Às vezes eu chegava lá, o irmão dele tava na cozinha, tava na sala, eu falava oi, ele não respondia. E era um oi assim que eu falava realmente, dava, tipo, não tinha como dar desculpa, não deu pra ouvir, sabe? Dava pra ouvir, mas ele não respondia. O pai dele, várias vezes eu já falei oi, ele não me respondia. A mãe dele teve uma situação que eu falei pra ele dormir em casa, porque assim, como eu falei, meus pais sempre foram muito liberais comigo. E eles sabiam que, tipo assim, é melhor, por exemplo, eles dormirem aqui em casa, que a gente tem o controle, né? Tipo assim, a gente tem, por exemplo, eles estão confortáveis, né? Ela tá no quarto dela, enfim, não tá na rua, né? Então, assim, eu chamei ele para dormir aqui, e aí a mãe dele chorou, e chorou, e chorou. E aí eu achei isso muito estranho. Minha mãe também achou muito estranho, porque assim, sabe, é complicado, porque a minha mãe já tem uma história meio complicada com sogra, né? Assim, que no caso é a minha avó. Mas é complicado, porque mãe de homem, normalmente, não sempre, né? Não é um fato, mas assim, às vezes tem esse ciúme, né? Então, assim, um ciúme às vezes doentio, exagerado. Então, ela chorou muito, aí ela falou, tipo assim, que ele tava. E algumas coisas como se ele tivesse deixando ela de lado, sabe, para ficar comigo. E aí eu já comecei a achar meio estranho, porque não é muito normal, né? Então, eu, assim, comecei a perceber nessas atitudes. Tinha um dos irmãos dele que ele namorou a minha melhor amiga, e aí até que ele gostava de mim, sabe? Ele conversava comigo tranquilo, sempre, até hoje, se ele me vê na rua, ele me cumprimenta. É o mais novo, o irmão mais novo. A irmã dele também não conversava comigo, me olhava com uma cara meio assim estranha, sabe? Então eu comecei a perceber nessas atitudes assim. E assim, a minha ideia é de que eles achavam na época que eu tinha uma condição financeira maior
e que talvez por isso eu fosse querer humilhar ele, algo assim, sabe? É o que eu penso hoje. Mas assim, eu nunca fui uma pessoa de snob, nunca, de forma alguma, assim, tentei diminuir, sabe? Ou algo assim, era realmente algo que eu acho que às vezes eles enxergavam e que eu não tava nem, tipo, eu não entendia, sabe? Eu só tava assim, eu percebi que eles não gostam muito de mim, mas eu não entendo o porquê. Hoje, né, com a mente mais evoluída, muito mais madura, eu consigo entender. Era aquele, é igual eu falei, ele era muito moleque, assim, né, muito criança, muito crianção. Por mais que ele tivesse no terceiro ano do ensino médio, ele era bem crianção. Então, assim, ele, ele falava, na verdade, ele não, ele ficava, tipo, no meio, em cima do muro, sabe? Ah, eu não acho. Ah, não, eles gostam de você sim. Aí ele falava, tipo assim, que era coisa, às vezes coisa da minha cabeça. Mas assim, eu sabia que não era, né? Porque era muito estranho. Eu chegava lá, o pai dele tava lá, ele não me dava oi, ele não sabia meu nome. Aí foi assim, lá pro final, a gente terminou com 6 meses de relacionamento. Mas lá pros 5 meses, aí o pai dele lembrava meu nome, sabe? Então, assim, foi um negócio muito estranho. Mas a mãe dele, pelo as coisas que ela falava, quando a gente ia, às vezes, jantar lá, sabe? Ele tinha uma melhor amiga, né? Assim, na época que até então ele tinha dado uma afastada por conta do relacionamento, mas essa melhor amiga, ela não morava aqui, morava em uma cidade vizinha. E aí, eles eram muito próximos desde pequenos. E a mãe dele gostava muito dela, porque ela era muito amiga, ela não sei, muito amiga da mãe dessa menina. E aí, uma vez a gente estava jantando, ela falou, ai, queria tanto que ela falou assim, ai, achei tanto que ele fosse namorar com a fulana, sabe? E aí, tipo assim, na minha frente, né, inclusive na frente dos meus pais. E aí eu fiquei assim, meu Deus, sabe? Tipo, uma coisa desnecessária, porque ela sempre mostrava que ela queria que ele tivesse com outra pessoa, não comigo. Nunca foi uma relação saudável. Porque, assim, eu era muito ciumenta, eu tinha muitos ciúmes, então eu tinha muita insegurança. Então, assim, qualquer coisinha, tipo, ai, vou ali, vou ali fazer tal coisa, eu já ficava insegura, achando que, tipo, ia ter menina, achando que ele ia. Sabe? Era uma questão, assim, realmente interna, que na época eu não enxergava. Eu não enxergava que eu tava precisando de ajuda, que eu tava precisando fazer terapia. Porque, assim, era um ciúme muito exagerado. Só que, assim, também tiveram várias situações onde, por exemplo, ele ficava, tipo, estressado com essa minha reação de ciúmes e acabava agindo sem empatia, né? Porque, querendo ou não, por mais que eu estivesse numa situação, assim, de ciúme exagerado, também sinto que ele poderia ter um pouquinho mais de empatia, né? Tipo, tentar entender o porquê daquele ciúme, o porquê daquela desconfiança. Então, assim, hoje eu sei que aquele ciúme ele vem muito da falta de autoestima, sabe, na época eu não tinha autoestima, eu me achava feia, eu me achava gorda. Então, assim, era uma coisa que eu pensava, nossa, qualquer menina que aparecer na frente dele, ele vai achar mais bonita que eu. Era uma coisa bem de adolescente mesmo, né? Então eu fui melhorar muito isso após a terapia. Porque aí eu comecei a entender essas questões internas, né? Só que a nossa relação não era saudável por isso, eu falo assim, eu era muito ciumenta, eu não deixava ele fazer algumas coisas. Ele nunca chegou a me proibir de nada, né? Nunca falou pra eu, sei lá, deixar de fazer alguma coisa. Mas ele também, é o que eu falo, assim, ele não me defendia. Então, às vezes, alguns amigos dele, sei lá, zoavam, fazia brincadeira chata, sabe, de adolescente, e ele não me defendia. Então, assim, ele nunca tomava frente da situação, sabe? Era sempre eu que tinha. Às vezes, se alguém fazia alguma coisa ruim para ele, eu tinha que ir lá e defender, sabe? Então, assim, ele era bem em cima do muro mesmo, sabe? E assim, eu não lembro exatamente o porquê, mas foi uma junção de coisas. Eu lembro que assim, ele já estava cansado dessa situação, desse ciúme, e também uma coisa que acontecia muito é que eu cobrava demais a questão por exemplo, ele estava no terceiro ano do ensino médio e ele era um péssimo aluno na parte teórica do curso, né? Porque ele também fazia o curso da ETEC.
E o curso da ETEC, ele tem a parte de aulas práticas, que é tipo a parte de computador, de laboratório, né? A parte de técnica mesmo. E a parte de língua portuguesa, matemática, geografia, matérias básicas. E ele era péssimo em língua portuguesa, ele era péssimo nessas matérias básicas. E eu sempre pegava no pé, sabe? Tipo, ah, faz essa atividade, tem essa atividade para fazer. Então, assim, eu era meio que uma agenda para ele. Falava, ó, tem essa atividade para fazer, acho que você fazer. Tipo, dava até um assim, ah, você pode sair, tipo, você pode fazer tal coisa, mas primeiro faz essa atividade, sabe? Tanto que quando a gente tava juntos, os professores falavam, nossa, o que você tá fazendo com ele, né? Que ele tá entregando os trabalhos, que ele tá fazendo as coisas. Só que até então eu não entendia que isso não era certo, sabe? Eu não era mãe dele, eu não devia estar fazendo isso, né? Então, assim, até então eu achava que estava ajudando, mas depois, hoje eu enxergo, né? Que, assim, isso estava sobrecarregando ele e também estava me sobrecarregando, né? Então, eu acho que foi uma junção de coisas, mas, assim, quem chegou ao ponto de terminar foi ele mesmo, né? De falar que ia terminar, e aí eu, não, não, nossa, chorei muito, eu gritei, eu, sabe, assim, como se meu mundo fosse acabar, porque eu, querendo ou não, eu gostava muito dele. Então, assim, eu lembro que eu, tipo, pedia, implorava pra ele não terminar comigo. Ai, por favor, não faz isso, sabe? Aquele negócio assim, acho que todo mundo que teve um relacionamento assim já deve ter passado por isso. Então, foi, tipo assim, o término foi bem difícil pra mim, até porque um mês depois ele já tava namorando uma menina que era da minha sala, da escola. Então, foi bem complicado pra mim na época. O meu segundo namorado, deixa eu lembrar, a gente estava em pandemia, e eu fazia parte do Interact, eu não sei se você sabe, é tipo é, um subgrupo do Rotary, né? E para adolescentes, né? Que fazem doações, eles faziam projetos para ONGs, enfim, várias coisas. E aí eu lembro que eu fazia parte desse grupo, e eu não tenho certeza, mas alguém desse grupo conhecia ele. E aí eu lembro que um dia a gente marcou, né, entre o pessoal do Interact para tomar um açaí aqui na cidade. E aí nisso que a gente foi, eu encontrei ele, a gente se conheceu pessoalmente, aí a gente começou a conversar. Na verdade, a gente já conversava pelo WhatsApp, porque eu não lembro se ele estava em algum grupo, eu mandei mensagem para ele. Realmente faz muito tempo, eu não lembro. A gente conversava por mensagem, e aí ele tinha na época, acho que a minha idade, se eu não me engano. E assim, ele parecia ser muito diferente, sabe? Tipo assim, ele parecia ser muito amoroso, ele parecia ser, tipo, nosso filho perfeito. Ele parecia ser muito gente boa, tipo assim, nossa, um amor com todo mundo, sabe? Assim, parecia bom demais para ser verdade, né? E aí a gente se conheceu pessoalmente, a gente começou a ficar. Aí eu trouxe ele aqui em casa. De início, minha mãe falou: filha, não gostei dele. Ela falou assim: ele tem cara de psicopata. E aí eu peguei e falei assim: ai, mãe, mas sabe, e é sempre assim, sempre. Eu sempre falo, inclusive hoje eu sou a pessoa que fala para os adolescentes: escutem a mãe de vocês, porque sempre que ela falar uma coisa, ela tá certa. E assim, porque a intuição de mãe não falha, sabe? Enfim, aí eu continuei, né? A gente estava em pandemia, então a gente se via muito pouco, porque ele tinha muito medo também de passar, às vezes, para a avó, para, né, para a mãe dele, sei lá. E então, assim, a gente não se via tanto. E aí foi acabando, né, a quarentena, a gente começou a se ver mais, ele vinha mais aqui em casa, eu ia na casa dele, então assim, eu dormia na casa dele de final de semana. Só que é a mesma coisa, a relação com os pais dele não era tão legal. Mas assim, a relação dele com o pai dele era muito ruim na época. Hoje em dia eu não sei, mas na época era bem ruim. Porque ele era fruto de uma traição, né? Então, assim, ele foi, como eu posso dizer, ele era a mãe dele, ela era amante, né, do pai dele. Então, assim, o pai dele não morou com ele até os 13 anos, se eu não me engano, ou 12 ou 13. E aí, depois do nada, ele apareceu na vida dele, depois de criar os três filhos que ele já tinha, os filhos adultos, se eu não me engano, já tem 30, 40 anos.
Então, assim, depois de criar os filhos adultos, já voltou do nada apareceu na vida dele. Então, ele tinha muita resistência ainda com o pai dele. Tinha muito, às vezes, muitas discussões, sabe? O pai dele tinha uma ideia na cabeça, ele tinha outra, opiniões políticas diferentes. Então, assim, ele levava muito a sério. Era uma coisa que eu nunca levei a sério, assim. Não, não que eu não leve a sério, mas era uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar em opinião política, sabe? Nunca tinha pensado nisso. E ele tinha isso muito bem estruturado. Então, assim, sempre foi a casa dele sempre foi muito difícil de conviver. Por mais que fosse gostoso, por exemplo, eu ia lá, a gente jantava junto, era super gostoso, né? Tinha a cachorra dele, que eu gostava muito de ficar com ela. A casa dele era gostosa, tipo, era um ambiente confortável, né? Ele tinha também um financeiro maior, assim, a família dele, né? Na verdade, porque ele não trabalhava, ele só estudava. Então, assim, era um dia, um final de semana gostoso, mas também tinha a relação com a família dele que não era tão fácil. Então, assim, às vezes ele tinha discussões com o pai dele, eu ia defender ele, o pai dele meio que brigava comigo. E eu sempre achei isso, tipo assim, meu Deus, porque não, sabe, não era o que eu queria pra mim, né? Então, assim, a mãe dele também, sempre que acontecia alguma coisa, ela sempre defendia ele. Então, é aquele negócio, eu tava passando novamente pela questão familiar, né? Então, assim, de início, como eu falei, foi tudo perfeito o relacionamento, né? E aí, depois de um tempo, que foi que ele começou a demonstrar coisas assim, por exemplo, nas nossas relações, né? A gente tinha relações e aí ele não conseguia terminar, ele não conseguia, sabe, não conseguia ter relação. E aí eu comecei a pensar, nossa, será que a culpa é minha? Será que é o meu corpo? Comecei aquela insegurança, sabe? Será que tem a ver comigo? E assim, começou a criar um negócio na minha cabeça que eu já estava curando na terapia, mas que parece que voltou tudo de novo, aquela insegurança, autoestima baixa, por conta dessa questão dele, né? E aí eu comecei a perguntar, ó, a gente precisa ver o que que é isso, né? Tipo assim, eu quero te ajudar. Eu nunca julguei ele por conta disso, porque eu sempre entendi que é uma coisa normal, né? É uma coisa normal, acontece, pode acontecer com qualquer pessoa. Então, assim, eu sempre falei pra ele: não, tá tudo bem, vamos ver o que que é isso, vamos descobrir. E aí ele começou a fazer acompanhamento com uma psicóloga e descobriu o vício em pornografia, né? Então, assim, descobriu não, né? Ele confirmou que realmente era um vício. E aí foi quando, assim, tudo virou de cabeça para baixo, né? Porque, tipo assim, eu esperava que fosse só uma, sei lá, uma coisa biológica mesmo, sabe? Às vezes, não sei, uma falta de tal vitamina, falta de tal hormônio ali, mas não, era uma coisa bem enraizada mesmo. Então, assim, foi meio complicado. A gente estava junto, então eu falei assim para ele, né? Tipo assim, como eu realmente amava ele, eu falei: ó, eu tô com você, o que for, né? Eu quero saber, eu quero te ajudar, sabe? Então eu falava, eu quero realmente ajudar ele, né? E eu acho que esse foi o meu maior erro, na verdade, porque a gente não pode querer consertar as pessoas, né? Então, assim, mas na época eu achava que talvez pudesse ajudar de alguma forma, né? Então, assim, ainda mais, assim, a gente pode tentar ajudar, mas tem pessoas que não querem ser ajudadas, né? Então, assim, eu tentei, né, ajudar ele. Ele falou para mim que a psicóloga falou. Ele falou também que ele assistia muita coisa, e a maioria das coisas que ele assistia não era só pornografia real mesmo, era desenho, sabe? Hentai, né, que a gente chama. E, assim, é uma coisa um pouco mais doentia, porque, pelo que a psicóloga falava, é, e o que eu também já li muito sobre, né, depois disso, que a pornografia, ela até não, tipo assim, ela causa danos, como qualquer outra, né, outro tipo de pornografia, mas a pornografia com pessoas reais, né, ela ainda assim é com pessoas reais. Agora, o desenho, ele tem muitas, por exemplo, tem excesso de luz, tem excesso de informação, sabe? Porque num desenho eu posso desenhar ali o que for, né? Eu posso colocar um brilho que não existe na nossa pele de verdade, né? Então, assim, era isso que estava entrando na cabeça dele, né? Então, assim, não era nada próximo ao real, aquilo que ele era acostumado a ver não tinha nada a ver com o real.
Então, assim, ele chorou bastante no começo, sabe? Tipo assim, como se fosse como se fosse, tipo, nossa, culpa dele, assim, né? Não que não fosse, mas tudo tem uma raiz, né? Assim, uma questão por trás e no fundo. Então, assim, ele chorou bastante. Eu falei, não, a gente tá junto, a gente vai conseguir melhorar e tal. E aí, nisso, a psicóloga dele, tipo assim, pediu pra ele tentar parar de ver, né? Tipo, pra ficar nesse tempo. Ele começou a tomar remédio também, porque essa esse vício, quando você para, é a mesma coisa que os outros vícios, causa abstinência, né? Então, assim, ele começou a tomar remédio, não lembro exatamente qual remédio era, mas era um remédio psicotrópico, né? E aí ele baixou um negócio lá no computador, um programa que, tipo, bloqueia dele entrar em alguns links. Então, tipo, por exemplo, ele bloqueou os sites que ele entrava para ele não poder acessar, né? Só que aí, depois de um tempo, eu com aquela paranoia, porque eu já tava assim, quase nunca dava certo das relações sexuais. Então eu com aquela paranoia já, tipo, pegava o celular dele. Aí eu entrava, tipo, em vários lugares para ver se ele tinha visto alguma coisa. E até que eu descobri que ele tinha uma conta no Twitter. E o Twitter na época, eu não sei hoje, né, porque eu não uso mais, muito acesso à pornografia fácil, assim, nada era taxado, né, assim, era tudo ali acesso livre. E ele tinha uma conta, e eu vi, nossa, e eu chorei, 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 chorei. E eu, tipo assim, ele pedindo desculpa, porque, ai, dando as desculpas, sabe, ai, que ele não conseguiu ficar sem, enfim, e aí eu sei que eu falei, né, tipo assim, que se ele quisesse continuar comigo, ele precisava se ajudar, ele precisava parar com isso. E aí tudo bem, aí foi, ele falou que ia parar, prometeu, enfim, eu acreditei novamente, porque eu queria ajudar ele. E aí foi passando tempo, aí um dia eu peguei o celular dele de novo, depois de um tempo, e aí eu entrei no YouTube. Não sei, não sei por que veio na minha cabeça, eu falei, vamos fuçar, né? E aí eu fazia isso, tipo assim, acabava que eu me machucava, sabe? Então, assim, mas, enfim. Aí eu achei coisas no YouTube, porque, tipo, algumas coisas no YouTube, coisa de mulher com legging, sabe? Tipo assim, coisas porque no YouTube não pode ter, mas não deixa de ter algumas coisas que era, assim, um gatilho para ele, sabe? Então, assim, ele entrava e na época ele tinha 16 anos, né? Então, assim, hoje eu entendo o quão problemático é isso. Mas na época eu não via, tipo assim, nossa, que é muito problemático. E aí, até então, pelo que ele me falava, os pais dele sabiam. Eu acredito que sabiam sim, só que parece que eles não faziam nada para ajudar. Não faziam nada para mudar isso, sabe? Mas, enfim, como eu falei, eu acho que ele não queria ser ajudado, né? Então, eu não sei como que foi para os pais dele. Mas, assim, eu sei que tiveram várias situações dessa, onde ele falava para mim assim, não, eu vou parar, eu te prometo, e aí depois voltava, e aí eu achava alguma coisa, eu sempre achava alguma coisa, porque eu fuçava em tudo. Então, assim, acabou que a minha insegurança, tudo aquilo, aquele ciúme, ficou muito pior. E aí eu não deixava ele fazer nada, tipo assim, não que eu não deixava, mas eu tinha insegurança dele conversar com meninas, ele tinha uma melhor amiga na época que ele falava sobre essas questões, né? E eu me sentia muito mal, porque, querendo ou não, também é uma intimidade minha, né? A partir do momento que ele tinha relações comigo, a intimidade também era minha. Então, às vezes ele falava com ela, eu ficava super mal. Eu pedia pra ele não falar, e ele já ficava, tipo assim, né? Achando que era por questões de ciúme. Então, muita coisa, claro, era por questões de insegurança, de medo dele fazer algo, sabe? Por conta do vício. Então, assim, eu sei que eu sofri muito, porque tudo pra mim tinha a ver com o vício dele, né? Então, assim, e na minha cabeça eu não tava certo de que era só o vício dele. Pra mim também era o meu corpo, pra mim também era eu, sabe? Então, assim, além de eu acreditar e de eu ter certeza que ele tinha esse vício, pra mim o meu corpo também não ajudava, porque o meu corpo poderia ser mais parecido com, sei lá, as coisas que ele vê, entendeu? Então, assim, começou a fazer muito mal pra mim, muito mal pra minha cabeça em si. E aí começou a ficar, a gente começou a brigar muito, porque tudo eu tinha insegurança, tudo eu ficava mal, ficava insegura. Então, assim,
Tiveram momentos bons, sim, eu não posso, né, falar que não teve, só que ele foi se tornando uma pessoa muito diferente. Então, assim, desde o começo do relacionamento, ele era uma pessoa, e ele foi se tornando outra pessoa, ele foi tendo uma falta de empatia muito grande. Então, assim, às vezes a gente conversava sobre assuntos que às vezes eu concordava por questões éticas, sabe, por questões de direitos humanos mesmo, e ele discordava, e eu ficava assim, meu Deus, sabe? Tipo, quem que é essa pessoa? Porque, assim, uma coisa, por exemplo, eu sempre defendi o direito dos animais, sempre. Eu tenho 10 animais, eu tenho 9 gatos e um cachorro. E, assim, eu amo de paixão, não só gato e cachorro, mas todo tipo de animal, sabe? Então, assim, é uma coisa que é de mim, desde quando eu era pequena, né? Então, assim, um dia a gente chegou numa conversa e aí ele falou que ele era, se não me engano, anarco-liberalista. Eu não sei exatamente como explicar o que que é isso, mas, assim, ele defendia muito a propriedade privada, né? Então, ele dizia que, tipo assim, se um animal, por exemplo, ele apanha na rua e o animal é de rua, a pessoa não precisa ser punida, porque o animal é da rua, ele não tem dono. Agora, se alguém bate no meu cachorro, a pessoa tem que ser punida, porque tipo, meu cachorro é minha propriedade privada. Tipo isso, sabe? Então eu ficava assim, pra mim não é normal, sabe? Porque assim, pra mim, independente se o cachorro tem dono, se não tem, é um crime e pronto, sabe? Então, assim, começou a chegar no momento que eu já tava enxergando que eu tava assim, meu Deus, o que que eu tô fazendo com essa pessoa, sabe? Só que aí o que aconteceu foi que a gente teve um término, ele terminou comigo, com 6 meses de namoro. E aí eu chorei muito, muito. Ele veio aqui em casa, ele terminou comigo. E aí, nossa, eu chorei, chorei. E eu chorava assim de soluçar, sabe? E aí minha cunhada tava aqui em casa, ela falou que nega, o que aconteceu? Aí eu vim no quarto dela, ela fez uma trança no meu cabelo e eu chorando, chorando, chorando. E aí, assim, eu lembro que eu fiquei muito mal, porque eu ainda, sabe, eu pensava, tipo assim, nossa, se eu não vou conseguir, tipo, se não vai ser com ele, eu não vou conseguir ninguém. Passou um tempo, eu tava me reerguendo, eu tava voltando a sair. Aí eu tava conversando com umas outras pessoas, tipo assim, com uns amigos, é, tava, tipo, super bem. E aí a minha amiga tinha até falado, né, tipo, nossa, ainda bem que você conseguiu terminar, porque ela também não gostava dele, minha melhor amiga. Não gostava mesmo, assim, desde o início ela sempre falou pra mim. E eu, né, ia contra, enfim. E aí nisso, ele, do nada, me mandou uma mensagem, falou que ele sentia muita falta, que ele tava, que ele, tipo assim, que ele tinha mudado, sabe? Como se ele tivesse mudado em um mês, porque foi um mês, né, disso. E aí, como se tivesse mudado, super, e eu acreditei. E eu, tipo assim, nossa, sim, quero te ajudar, sabe? Quero poder te ajudar, enfim. E realmente eu tava muito bem, eu não sei por que que eu fui voltar, sabe? Mas a gente erra pra poder aprender, né? E aí eu voltei, e foi mais 6 meses de tortura, porque foi a mesma coisa, se não pior. A gente sempre brigando, a gente brigava muito, sabe? Então, assim, eu sempre fui muito, como eu falei, eu tava um nível, eu tava num nível de, como que eu posso dizer, mas assim, de ciúme muito doentio, sabe? Então, tudo eu tinha ciúme. Qualquer coisa que acontecia que pudesse causar na minha cabeça uma desconfiança, eu ficava muito chateada, eu ficava triste. E eu não era aquela pessoa que ficava agressiva, eu ficava triste, eu ficava muito magoada. E eu ficava, tipo assim, eu passava mal de ansiedade, então minha barriga começava a doer, eu vomitava. Então, tipo assim, tava já fazendo muito mal pra mim, né? Então aí chegou um dia que ele falou sobre terminar, eu concordei e aí ficou por isso, tipo, foi meio que um acordo assim, onde os dois quis terminar, sabe? E aí foi quando, tipo, eu tava com 17. Foi quando foi no final do ano. Mas a gente, ao todos, contando esse mês de separação, a gente ficou um ano junto. Então, aí agora sim, eu conheci no ônibus da faculdade, né, que é meu marido. Eu tava com 17 para 18 anos. Então, assim, não fazia tanto tempo que eu tinha terminado. Na verdade, fazia
uns 8 meses, por aí. Faz um tempinho que eu tinha terminado. Ele fazia não fazia nem um mês que ele tinha terminado o relacionamento. Mas ele também não tava fazia muito tempo com a pessoa. E aí eu sei que assim, quando eu vi ele, eu já, tipo assim, já. Nossa, bonito, né? Porque assim, ele é. Ó, eu vou descrever ele. Ele é magrelo, alto, ele é narigudo e ele tem o olho claro. Aí eu já me apaixonei, sabe? Eu gosto de narigudo, eu gosto de magrelo. E aí eu vi ele assim lá no ponto de ônibus, já fiquei, nossa, que menino bonito, né? Só que depois eu descobri que ele namorava. Eu fiquei assim, né? Tipo, e era uma menina que eu conhecia. Só que assim, não era amiga nem nada. Eu só. A gente, tipo, mandava coisa no Instagram, conversava pelo Instagram. Mas até então eu não sabia que era ele, né? Eu fiquei sabendo depois. E aí, quando eu fiquei sabendo, eu deixei pra lá, né? Enfim. E aí, depois de um tempo, ele me mandou uma mensagem no WhatsApp, que a gente tava no grupo do ônibus, né? Então ele conseguiu meu número lá. Ele mandou, perguntando se ela tava bem, porque eles tinham terminado, e porque ela, tipo, foi estudar em outra cidade. Ela foi fazer faculdade federal em outra cidade. E aí que ela tava bebendo, que ela tava, tipo assim, muito diferente do que ela era, enfim, preocupado com ela. E eu falei, não, então eu vou conversar com ela. Tipo, eu falei pra ele, né? A gente não conversa muito, mas eu posso conversar com ela, perguntar pra ela se ela tá bem. E aí nisso a gente começou a conversar sobre gatos. Ele tinha uma gatinha, né? Ele tem uma gatinha. E aí ele mandou a foto dela pra mim, aí a gente começou a conversar. E aí foi assim, só aumentando. A gente conversava e nunca acabava o assunto, sabe? E aí a gente marcou de. Na verdade, eu chamei ele, era bem no dia do meu aniversário. Eu chamei ele pra ir num barzinho que a gente ia no meu aniversário. É, que na época. Hoje em dia o bar nem existe mais, é um restaurante no lugar, mas na época era tipo um bar que ficava, tipo, bombava, assim, sabe, de pessoa. E aí era umas. Era à noite, mas assim, a gente tinha faculdade nesse dia. Então a gente ia chegar, ia se trocar e depois ia pro bar. E aí eu peguei e falei pra ele, você, tipo, você quer ir direto do ônibus e tal? Aí ele falou, eu queria me trocar, tal, tomar um banho. Eu falei, sim, eu também. Aí ele falou assim, depois eu passo e pego vocês, que seria eu e minha amiga, né? Aí eu falei assim, como assim passa e pega a gente? Aí ele falou, eu, eu busco vocês. Eu falei, você tem carro? Eu já mandei uns emojis assim, apaixonada, porque, tipo assim, naquela época, a única alternativa que eu tinha que eu tinha de, tipo assim, sair era o meu pai me levar, minha mãe me levar. E aí eu pensei assim, nossa, se eu namorar ele, eu vou ficar assim, liberta, né? Vou poder sair, tipo. Mas eu falo isso pra ele hoje zoando, né? Tipo, como se, enfim. Mas eu falei, tipo assim, nossa, você tem carro e tal, porque era a primeira pessoa que eu ficava que tinha um carro que trabalhava, enfim. E aí ele falou, tenho, tá, não sei o quê. E aí ele foi, buscou a gente foi com ele de carro. E aí, nesse dia, foi quando a gente deu o nosso primeiro beijo. E ele até brinca, né, hoje, porque na época, ele tinha 23 anos, eu tinha 17. Então, é uma diferença grande de idade, né, 6 anos de diferença. Só que a nossa maturidade sempre foi, assim, eu sempre tive muita maturidade, né, acho que por conta do jeito que eu fui criada. Então, assim, era tipo mesma coisa praticamente, sabe? Teve muita coisa, inclusive, que ele aprendeu comigo e que eu aprendi com ele. Porque questões de maturidade mesmo, de vivência. Mas assim, aí ele até brinca que ele esperou depois da meia-noite pra gente se beijar. Ou seja, eu já tinha 18 anos, então tá tudo bem. Mas enfim, aí a gente, depois desse dia, eu falei pra ele, vamos pra sua casa, né? Eu nunca tinha feito isso. Eu falo pra todo mundo, eu nunca tinha feito isso de, tipo assim, beijar a pessoa e já, vamos pra sua casa. Nossa, nunca, não era uma coisa, não era uma coisa minha, sabe? Só que eu peguei e falei, vamos. Ele falou, vamos. Aí eu mandei mensagem pra minha mãe e falei, mãe, tô indo lá pra casa do narigudo do ônibus. Aí ela, tipo, tava dormindo já, ou seja, ela só ia ver no dia seguinte, mas minha mãe sempre confiou muito em mim, então, tranquilo. E aí eu só fui porque ele falou que a avó dele tava lá, né? Porque se tivesse sozinho eu também não ia ir. Aí fomos, né? Chegamos na casa dele. E aí o que foi legal foi que a gente chegou, a gente não foi fazer nada, sabe? A gente deitou e a gente começou a conversar. E aí a gente conversou muito, a noite inteira.
os dois tinham que trabalhar de manhã e a gente ficou conversando, tipo, até umas 4 horas da manhã, né? Lógico que a gente também, né, ficou, mas assim, a maior parte foi conversando, sabe? E aí ele me contou como que era a família dele, ele me contou que o pai dele faleceu, ele me contou muita coisa do pai dele. Naquele momento em que ele estava me contando sobre o pai dele, eu enxerguei, tipo assim, nossa, é ele, sabe? Tipo assim, eu pensei, é ele, porque o jeito que ele falava sempre com muito respeito, com muita ternura, sabe, em relação ao pai dele. Porque, tipo, eu nunca, nem Deus me livre, me imagino perder uma pessoa tão próxima, né? Então, assim, ele perdeu o pai dele com 8 anos, e até hoje o pai dele é uma referência gigantesca para ele, sabe? De tudo, 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 tudo. Então, assim, ele falou muito do pai dele, sabe? Falou que o pai dele era advogado. Contou, assim, realmente, sabe? Tudo que ele tinha, assim, para me contar. Falou da mãe dele também, da avó dele, que ele morava com a avó dele na época. E ele morava com a avó dele porque ele trabalhava na cidade. E aí, para ficar mais fácil, a mãe dele mora num sítio, né? Então, para ficar mais fácil ele trabalhar, ele morava com a avó dele. Mas, assim, não era por nada demais, era só realmente para ficar mais fácil para ele. Mas assim, eu fiquei no dia, eu já mandei mensagem no grupo das minhas amigas assim, meninas, tô apaixonada. Uma coisa bem, foi bem rápido mesmo, assim, nosso relacionamento inteiro. E aí, com um mês de namoro, a gente fez uma tatuagem, que é essa aqui, não sei se vai dar pra ver bem, que é da lenda Akaito, que é uma lenda japonesa, que fala que duas almas gêmeas, quando elas estão destinadas a ficar juntas, elas têm uma linha invisível, vermelha, amarrada no dedo, né? Que no caso a linha é invisível pra gente, né? A olho nu. Mas que essa linha ela tá desde quando as pessoas nascem e que ela pode, tipo, se emaranhar, ela pode dar nó, enfim, só que ela nunca vai se soltar. Então, tipo, com um mês de namoro a gente fez essa tatuagem, porque para ele também era muito importante. Para ele também foi assim, acho que a gente sempre sentiu a mesma coisa, sabe? O mesmo amor, o mesmo carinho. E, e aí, depois de um mês, foi quando eu comecei a conhecer mais a família dele, né? Família, a parte da mãe e do padrasto. E, assim, foi um pouco conturbado. Eu falo assim, no começo foi muito difícil. Eu tava, tipo assim, eu me peguei de novo tendo problemas familiares, tipo, com a família da outra pessoa. Isso para mim sempre foi muito difícil, eu acho. Hoje eu falo com certeza, porque a minha família sempre foi muito solícita, né? A minha família sempre recebeu as pessoas que eu trouxe para dentro de casa muito bem. Eles sempre receberam com muito amor, com muito carinho, independente, igual, por exemplo, minha mãe não gostava do meu ex-namorado. Só que ela sempre tratou ele muito bem, sabe? Sempre incluiu ele em tudo. Só que assim, eu acho que eu sentia falta disso, né, nas famílias das outras pessoas. Então, assim, eu tive muitos problemas no começo com a minha sogra. A gente não se dava bem no início. Ela tinha as particularidades dela. Ela é da igreja. Então, assim, quando eu cheguei, imagina, toda tatuada, né? Tipo, eu tenho 23 tatuagens. Do nada, assim, eu tinha acabado de sair de um relacionamento. Então, assim, ela acabou assustando, né? Então, acabava que era meio difícil o relacionamento dentro da casa da avó dele, porque ela ia, às vezes a mãe dele ia para lá, o padrasto dele, né? E às vezes eles ficavam falando algumas coisas para a avó dele, falava para ele, e aí ele começava a ficar ansioso. E no começo do relacionamento, ele tomava um remédio para ansiedade, que era um remédio tipo assim, uma dose altíssima. Tanto que depois que eu fui ver, né, tipo assim, não era um remédio para depressão profunda, e o Arnaldo nunca teve depressão profunda. Ele tinha ansiedade e ele tem déficit de atenção. Então eu falei assim, opa, alguma coisa está errada aqui, né? A gente tem que. Então, assim, eu comecei a tentar ajudar ele de uma forma boa e que pudesse, talvez, assim, libertar ele desse vínculo, tipo, desse cordão umbilical, né? Porque ele ainda tinha muito assim, ele não conseguia ter uma opinião, ele não conseguia ter tipo, ele não conseguia, sabe, expor a vontade dele. Era sempre, tipo assim, o que a família dele achava, o que a mãe dele queria. Então, por mais que às vezes eles não enxergassem isso, é o que ele, né, o que ele me passou durante o relacionamento. Foi muito difícil no começo a convivência. Então, eu falei, na verdade, meu pai, minha mãe viu que eu tava meio assim, sabe? Tipo, que eu amo ele, que eu amava ele, mas que eu tava meio, né? E aí meu pai, eu falei pro meu pai, ai, tá difícil a convivência lá, né? E aí ele falou assim, fala pra ele vir morar aqui.
E eu falei assim, vou falar pra ele vir morar aqui. Aí ele falou, não, tudo bem. Tipo assim, aí eu fiquei assim, meu Deus, como assim? Aí eu falei pra ele, né, ele aceitou, ele falou, não, vou morar com você. E, e aí foi nesse momento, assim, que eu, tipo, que eu fiquei assim, meu Deus, realmente, realmente é ele, sabe? E aí ele veio morar aqui em casa com 3 meses, a gente tinha 3 meses de namoro. Ele veio morar na casa dos meus pais. E aí meu pai pagou a carretinha para trazer a mesa dele, o computador, que ele só tinha isso, né? A mesa, o computador e o carro. Então ele veio e assim foi tipo, foi daí para melhor, sabe? Graças a Deus assim, a nossa união sempre foi muito boa. A gente sempre tipo levou o diálogo como a base de tudo. Tudo, tudo, tudo. Porque eu falo assim, a gente teve muitos motivos para terminar, a gente teve muitos motivos para desistir no começo, porque eu já estava cansada dessa relação familiar tóxica, sabe? De tipo assim, de não ser aceita pela família do outro. Eu já estava exausta, tipo assim, nossa, porque acho que por conta disso que eu falei mesmo, né? Por ter o contrário aqui dentro de casa. Eu, querendo ou não, assim, eu tava me sentindo, nossa, tipo, de novo, sabe? De novo passando por isso. Então, assim, a gente sempre sentava, conversava, ele falava o que, que ele estava sentindo, eu falava o que eu estava sentindo. Então, assim, no começo foi muito difícil, porque, como eu falei, ele estava tomando um remédio que não era adequado para ele. Aí ele começou a tomar um remédio que a médica passou para ele, deu certo, ele começou a melhorar muito. Só que aí, assim, ele estava num serviço que estava sendo muito prejudicial para ele chegava em casa cansado. E aí eu também estava, assim, num serviço muito complicado. Então, tipo assim, a gente sempre sentava, conversava. Por exemplo, não tem como os dois sair do mesmo serviço no mesmo, tipo, não tem como os dois sair de um serviço na mesma época, né? Porque senão a gente não teria como conviver financeiramente. E então a gente tinha que decidir, né? Eu falei, aí ele ficou no serviço para que eu pudesse sair. E aí depois, quando ele saiu do serviço dele, que eu estava em um serviço, eu falei para ele assim, não, descansa agora, porque ele estava recebendo seguro-desemprego, né? Então, assim, falei, não, descansa, porque ele estava num serviço que estava drenando a felicidade dele. Ele chegava em casa cansado, e assim, eu conheço. Então, eu falava para ele assim, amor, você vai ficar com depressão, porque, tipo, você tava, sabe, tirando a felicidade dele, tava sugando a felicidade dele. Não era mais a mesma pessoa que chegava em casa brincando, que chegava em casa dando risada. E eu falei pra ele, não, pelo amor de Deus, sai desse serviço, porque graças a Deus a gente tem o apoio dos meus pais, né, tanto financeiro quanto psicológico. Então, sai desse serviço que a gente vai dar um jeito. E aí ele saiu, graças a Deus, ele começou a receber o seguro-desemprego. Então, assim, por enquanto estava tudo bem. E aí surgiu uma vaga numa empresa que a gente sempre quis trabalhar, tanto eu quanto ele. E aí, quando surgiu a vaga nessa empresa, eu falei, amor, manda o currículo. E ele, tipo assim, vou mandar, vou mandar. E aí tava dando prazo. E eu falei assim pra ele, amor, você já fez seu currículo? Aí ele falou assim, ainda não. Eu peguei, sentei no computador, porque assim, eu acho que ele não tava acreditando, sabe? Tipo, que ele poderia. Aí eu entrei, fiz o currículo dele e mandei. Aí eu sei que ele foi chamado para entrevista e era três, acho que três, não, duas entrevistas. Era um questionário que tinha que responder no computador e mais duas entrevistas, uma com o gestor e uma com a moça da RH. E aí ele fez o questionário, ele passou e aí ele foi para entrevista com, acho que foi com a moça da RH primeiro ou com o gestor. Não sei, um dos dois, mas enfim, ele passou nas duas entrevistas e conseguiu entrar na empresa. E, nossa, a gente ficou super feliz, porque assim, era um sonho, sabe? Tipo assim, eu sempre quis entrar nessa empresa, porque é uma empresa no ramo da tecnologia, né? Então, quando eu saí da ETEC, eu já tinha noção de que essa empresa era uma empresa boa, porque as pessoas falavam, os professores falavam, era uma empresa, tipo assim, quem estuda na ETEC, na FATEC, trabalha lá. Então, assim, sempre quis. Por mais que eu não seja tão apegada ao ramo da tecnologia, mas eu queria entrar lá, seja no RH, né, por conta da psicologia, em qualquer lugar. E aí, tudo bem. Ele entrou, eu tava num serviço bem complicado. E aí, quando ele entrou e já começou a receber, eu falei assim: não, agora eu vou poder sair do meu serviço, né? Porque ele tava recebendo um salário bem maior do que na onde ele tava antes. Era, tipo assim, um salário digno mesmo, vale alimentação, coisas que a gente, tipo, ficou surpreso, sabe? Nossa, então isso que é trabalhar numa empresa boa, sabe?
E aí eu peguei e saí desse serviço que tava, nossa, muito exaustivo para mim, muito difícil psicologicamente. E aí eu falei para ele, não, vamos agora esperar. Aí, depois de um tempo, eu já entrei em outro emprego como designer, né? E aí foi quando eu trabalhei a primeira vez em uma gráfica. Porque eu sou designer, mas eu nunca tinha trabalhado em uma gráfica. E eu gostei bastante. Tipo assim, eu aprendi muita coisa. Só que também tava sendo um pouquinho exaustivo para mim, porque tinha 1 hora e meia só de almoço. O salário era menor que o salário mínimo. Eu ganhava 1.230. Então, assim, pelo tempo que eu trabalhava, por lei eu nem poderia estar recebendo esse valor. Mas eu não. Eu sou aquela pessoa que eu. É muito difícil eu chegar e falar, sabe? Assim, nossa, ó, esse valor não tá bom pra mim. Só que um dia, depois de acho que 3 meses que eu tava lá, ia dar o meu tempo de experiência, eles iam me registrar. Eu falei assim, não, não dá, porque eles iam me registrar com salário mínimo, né? Que na época era 1.412. Acho que agora aumentou, mas enfim. E aí eu falei assim, não dá para mim, eu preciso de um salário maior. Eles falaram que não conseguiam me dar um salário maior. E até aí tudo bem. Eu peguei e falei, não, então eu vou ter que sair mesmo. E eu saí. E eu sempre, assim, tendo apoio dos meus pais, sempre tendo apoio da minha mãe. Minha mãe sempre fala, não, filha, sai mesmo, você não tá te fazendo bem, sai, porque não dá, sabe? Eles já tiveram que aguentar tantos trabalhos, tantos patrões difíceis para que a gente pudesse vencer na vida, para que a gente pudesse, né, crescer e ter uma condição, assim, uma vida, uma qualidade de vida, né? Então, assim, minha mãe sempre falou, não, não tá te fazendo bem, sai, meu pai é a mesma coisa. E aí, até que depois de 7 meses, 6 meses e pouquinho, abriu uma vaga na empresa que o Arnaldo trabalha, que é onde eu sempre quis entrar. E aí eu consegui, né, passar nessa vaga. É uma vaga de recepcionista, jovem aprendiz. Então, eu trabalho só 4 horas por dia. E, assim, eu fiquei também super feliz que eu consegui entrar. Ele me indicou, né? Então, agora a gente trabalha junto na mesma sala. Então, assim, é super tranquilo, sabe? O pessoal até fica, tipo, o pessoal de fora, né? Que vê de fora. Nossa, mas casais trabalhando juntos, né? Mas nessa empresa tem muitos casais que trabalham juntos. Tem irmão, tem bastante família, assim. Porque é uma empresa muito família mesmo, sabe? É uma empresa incrível, com muitos benefícios, uma empresa que preza pelo colaborador, sabe? Que valoriza o funcionário. E, assim, para a gente aqui no interior, isso é muito surpreendente, sabe? Não é algo muito comum. O que eu falo é que ter conhecido foi, assim, a melhor coisa da minha vida. Porque desde, desde quando eu conheci ele, ele me trouxe assim o que realmente é saudável. E querendo ou não, desde quando a gente esteve, tipo, desde quando a gente começou a namorar, ele nunca me trouxe insegurança. Nunca, eu nunca cheguei a, tipo assim, ficar desconfiada dele, sabe? Então, foi tão natural, eu falo assim, foi tão natural que eu nunca senti um ciúme assim, nossa, ai, que ciúme, sabe? Eu não sei nem explicar, não sei nem explicar assim, qual que foi a dinâmica, como que foi acontecendo essa questão de tipo, não ter ciúme, mas hoje em dia eu sou muito tranquila, ele é muito tranquilo, então a gente vive, tipo assim, uma paz, assim, sabe? Eu falo assim que os opostos, para mim, não se atraem. Para mim, as pessoas têm que ter uma visão parecida. Igual, por exemplo, se eu pedir para ele matar uma barata, ele não vai matar. Se eu pedir para ele matar uma aranha, ele não vai matar, porque ele se recusa a matar qualquer inseto, sabe? Então, assim, é o que eu falei. Lembra que eu falei dos animais, que eu amo os animais? Então, assim, ele leva isso realmente ao pé da letra. E ele é uma pessoa maravilhosa. Depois que eu comecei a viver tudo isso, eu fiquei, nossa, então isso que é um relacionamento saudável, sabe? Tipo, ser amada, assim, dessa forma, sem duvidar, sabe? Tipo, sem ficar, nossa, será que a pessoa tá mentindo? Nunca passou isso pela minha cabeça. Ele sempre fez questão de mostrar isso nos mínimos detalhes, né? Então, ele sempre me deu presente, sempre. Tipo assim, quando eu entrei na empresa, por exemplo, ele me deu presente, me deu um caderno de gatinho, lápis de gatinho, coisas para eu usar na empresa, tudo de gato, porque ele sabe que eu amo gato. Então, assim, sempre, sabe, em todas as coisas tem um detalhe dele ali. Então, assim, sempre me mostrando, sabe, o quanto eu sou amada. Então, acho que por isso que eu nunca tive dúvida, nunca tive incerteza, né? Então, assim, ele me ensinou muito também
em questão de paciência, porque eu sou uma pessoa muito agitada, eu sou uma pessoa muito estressada, então, assim, eu puxei muito pra minha mãe, né? Provavelmente ela vai ver o vídeo e vai concordar, eu sou muito estressada. Ele é calmaria, ele é paz, ele nada tira ele do sério, nada deixa ele nervoso, sabe? É muito difícil. E aí ele trouxe isso pra minha vida, sabe? Essa calmaria, essa paz, esse, tipo assim, nossa, calma, respira, tudo tem uma solução, sabe? Tipo assim, tudo tem um jeito. Então, às vezes eu fico muito estressada, igual ele fala pra mim que a função dele é me estressar quando eu estiver calma e me acalmar quando eu estiver estressado. Então, assim, é tipo, é muito saudável, sabe? Muito tranquilo, a gente não tem discussão séria, sabe? Nada de que desrespeita um outro, né? Porque eu acho que isso é a coisa, a pior coisa no relacionamento é o desrespeito, né? Quando chega a faltar respeito, quando não tem empatia, principalmente, sabe? Então, o Arnaldo, ele sempre procura fazer de tudo para que eu me sinta bem, para que eu me sinta bem comigo mesma. Ele sempre exalta as minhas qualidades. Então, assim, ele faz com que eu me enxergue, sabe? Ele faz com que eu fale, nossa, existe uma pessoa aqui, né? Existe uma pessoa além disso, né? Então, enfim, ele tanto que quando eu fiz a entrevista, eu tava muito assim, não vou entrar, eles não vão me chamar. Ele, não, meu irmão, sim, você é perfeita, só precisa de uma oportunidade, sabe? Tipo assim, você tem muita coisa para agregar, você só precisa de uma oportunidade. E realmente, sabe, tipo, depois eu enxerguei que realmente eu só precisava de uma oportunidade. Tipo assim, é uma história, pra mim, muito linda, né? A gente casou no cartório em maio desse ano, não, do ano passado, 2024, e aí a nossa aliança, que é essa aqui, a nossa aliança foi a aliança do pai e da mãe dele, né? Então, assim, é uma coisa que a gente carrega, assim, de o maior amor, sabe? Porque o pai dele e a mãe dele foram amores, foram almas gêmeas. Eles foram, assim, um casal que eu sei, até porque minha sogra fala, né? Que assim, o amor foi o amor da vida dela, né? Então, a gente carrega esse amor, né, com a gente. Inclusive, dentro da minha aliança tem o nome dele e na dele tem o meu nome. E, enfim, eu fico muito feliz, sabe? Fico muito grata, eu sou muito grata por tudo que tem acontecido na nossa vida, pelos meus pais também, tipo, terem acolhido como um filho, né? Porque eles amam do mesmo tanto que eles me amam. Se bobear, até mais. Com a criação que eu tive, eu acho que não tem como, sabe? Não querer passar isso à frente, sabe? Tipo assim, passar esse carinho, esse amor, essa educação positiva mesmo, sabe? Tipo, ele também pensa da mesma forma, a educação que ele quer para os nossos filhos é a mesma. Assim, a gente concorda em tudo, sabe? A gente tem uma telepatia, assim. Ele pensa, tipo, é um negócio muito doido, porque às vezes eu começo a cantar uma música, ele começa também. Eu falo uma coisa, ele fala ao mesmo tempo. Às vezes eu tô pensando em uma coisa, ele vai lá e fala, sabe? Então é muito engraçado. E a gente quer a mesma educação, a gente quer, tipo, essa liberdade, sabe? Deixar o nosso filho escolher o que ele quer para ele, que religião que ele quer seguir, sabe? Tipo, deixa o adolescente, a criança criar a personalidade dela, sabe? Lógico que com educação, enfim. Mas não impor, né? Não impor algo, enfim. Assim como, né, eu tive muita liberdade, eu também quero que meu filho tenha. E quero passar esse legado de amor, né, adiante, até porque meu irmão tá casado faz muitos anos, não teve filho, e meu outro irmão não tem nem namorada, e ele já tem 30 anos. Então, assim, aparentemente eu vou ter que ser a primeira a dar um neto pra minha mãe. Então, né, mas eu quero sim, quero bastante. A gente tá se programando para daqui a alguns anos, uns 5 anos, por aí, daqui a uns 5 anos, a gente quer sim ter. Eu acho que, assim, o principal que, que eu acho é, primeiro, que se possível, se for possível, buscar terapia, independente de qual seja o problema, né? Independente, porque para mim terapia é autoconhecimento, sabe? Terapia é tipo assim, é você abrir a sua mente e se entender, sabe? É você se conhecer, conhecer o que você gosta, o que você não gosta, o que você quer para você, né? Então, primeiramente isso, mas assim,
um conselho relacionado a questões amorosas é ter calma, sabe? Ter calma e não ficar achando que é o fim do mundo, que, tipo assim, que você. Porque assim, muitas pessoas passam por relacionamentos onde às vezes o parceiro fala assim: ninguém vai te amar como eu te amo, sabe? Ninguém vai te amar como eu te amo. Isso é um relacionamento tóxico, né? Então, assim, é, alguém vai sim te amar e também. É, quando a gente é adolescente, tudo é muito grande, né? Tudo é muito exagerado, tudo é igual, como eu falei, tudo é o fim do mundo. Então, assim, primeiramente, foca nos estudos, né? Foca no que você quer. E se aparecer alguém que você sentir que é a pessoa certa, que faça você se sentir bem, que faça você se sentir você mesma, né? Que faça você se aceitar, né? E estando em terapia, por favor, que você queira, assim, levar isso adiante, né? Então, eu sinto que as pessoas devem, sim, sabe, seguir isso. Eu sei que tem muitas pessoas que acham que o relacionamento na adolescência pode ser prejudicial, e eu acho que depende da idade, claro, né? Quando a gente fala de adolescência, a gente abrange várias idades, mas eu acho que se você tiver um apoio, sabe? Uma maturidade, principalmente se você estiver em terapia, você vai ter um autoconhecimento, você vai saber o que você quer. Porque, assim, tem muitas portas, né? Tem aquelas pessoas que querem estudar e depois formar uma família. E tá tudo bem, né? Tipo assim, todas essas versões estão corretas. Se você quer estudar e depois formar uma família, faça. Se você quer formar uma família e depois estudar, também faça, sabe? Tudo vão ter suas dificuldades. Independente por exemplo, muitas pessoas falam que depois que você casa é mais difícil você estudar. Depois que você tem filhos é mais difícil você estudar. E realmente, só que tudo tem suas dificuldades, mesmo que se você não tiver filhos, se você não for casada, sabe? Tem as suas dificuldades. Então, assim, eu acho que o meu conselho principal mesmo é estar em terapia, procurar terapia, para se conhecer, sabe? Porque, assim, terapia você não precisa ter um problema, você não precisa ter uma queixa. Né? Você não precisa chegar lá e, sei lá, tô triste ou tô depressiva, não é só isso, né? A terapia é para você poder conversar. E hoje em dia a gente tem terapias acessíveis, a gente tem terapias pelo SUS, né? A gente tem toda essa possibilidade, assim, de fazer terapia. Então, eu acho que esse é o meu conselho, sabe? Mas, assim, não deixem de acreditar no amor. Se você não teve, por exemplo, o amor quando você era criança, se os seus pais não te forneceram esse amor, eu sinto muito, mas eu também quero que você não desacredite no amor, porque ele tá dentro de você, sabe? É você começar a se amar, que as pessoas vão começar a te amar também. Então, eu acho que é isso. Enfim, uma história leve aqui no nosso canal. Você também gostou da Luma? Eu adorei! Compartilha com aquela sua sobrinha ou filha adolescente e comenta aqui que eu quero saber o que você achou. E se você quer contar a sua história no nosso canal, já sabe, é só preencher o formulário que está aqui na descrição do vídeo.